Você sabia que a maioria das mulheres não estão travadas na vida por falta de esforço, mas sim porque elas carregam bloqueios invisíveis que, se não forem descobertos, tratados e ressignificados, ela vai acabar carregando isso para a vida toda e ela não vai chegar a lugar nenhum, não vai alcançar os objetivos, não vai ter a vida que ela sempre quis viver. Por quê? Porque ela está cheia de bloqueios, de crenças limitantes que muitas vezes nem são delas. E de onde vêm esses bloqueios? Vem lá do início, né? Vem lá do nosso habitat inicial, que é a nossa infância, seja por algo que a gente ouviu, algo que a gente vivenciou, presenciou, algo que a gente viu alguém da nossa família presenciar e aquilo ali gerou um bloqueio na gente. Por exemplo, a mãe da sua prima foi traída e aí você presenciou aquilo, você presenciou aquela dor, aquele sofrimento, e aí você carrega um medo de ser traída. Por quê? Porque você presenciou, você vivenciou aquilo e isso te gerou um bloqueio nos seus relacionamentos, por exemplo. Então, assim, enquanto você não resolve essa trava, você vai ficar tentando dar certo na vida jogando com a trava. E o que mais tem, né? Gente querendo jogar com a trava sem resolver essas travas. Não dá para você jogar com a trava, você precisa resolvê-la primeiro, você precisa entender de onde ela vem, mudar isso, ressignificar isso, para então você ficar leve, para você progredir na vida, para você alcançar os seus objetivos, para você ser feliz nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, pessoal, enfim, para você se sentir livre. Porque, gente, muitas das vezes esses bloqueios que a gente carrega nem são da gente. Você sabia disso? Tem muitas crenças que foram colocadas aí na sua cabeça, mas que nem são suas de fato. Foram outras pessoas, foram o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua tia, enfim, alguém lá da sua base inicial que colocou essa crença, esse bloqueio em você. E aí você leva a vida carregando algo que nem é seu, algo que você nem sabe por que você carrega. E para você que não sabe, o que é uma crença? Crença é tudo aquilo que a gente pega como verdade absoluta sem questionar, entende? Poxa, mas qual o sentido de eu estar carregando essa crença? Por que eu acredito que nisso aqui? Sabe, por que isso acontece? Por que eu carrego isso comigo? Você tem que questionar suas crenças, porque muitas delas nem são suas e não são verdadeiras, sabe? Então, para você poder fazer aí uma reprogramação profunda, né, da sua mente inconsciente, você precisa entender quais são os bloqueios que você carrega, quais são as crenças que você está carregando aí, que você quer se desfazer dessas crenças, porque quando você tem uma clareza melhor daquilo que você está carregando, você consegue achar uma direção, uma solução para isso, percebe? Não tem como você resolver um problema sem saber qual é esse problema, sem saber qual é a causa, porque se você não descobre a causa, você não encontra, né, a solução. Então, olha só, quero te falar aqui nesse vídeo alguns dos bloqueios que nós mulheres geralmente temos assim em comum, que é muito latente, tá? Eu até anotei aqui para não esquecer, né? Porque são 5 bloqueios que são os mais comuns entre as mulheres. E o primeiro deles é medo de não ser boa o suficiente. Quando você acha que você não é suficiente, você entra naquela comparação, porque fulano é melhor que eu, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. E aí você entra nesse estado, né, de comparação excessiva e você se sente inferior, você se sente insuficiente, sabe? É aquela falta de merecimento, sabe? Às vezes você consegue algo, mas você não se sente merecedora, porque você acha que fulano é mais capaz que você, é mais merecedora que você, e a falta de merecimento, ela é realmente algo muito latente. A gente, muitas das vezes, não sabe lidar com coisas que nós recebemos, porque a gente não se sente merecedora. E o segundo bloqueio é o medo do julgamento. Quantas e quantas de nós não temos medo, né, de se posicionar, de nos expor, né, de empreender, por quê? Por medo de julgamento, porque a gente tem medo do julgamento alheio. Eu, particularmente, eu tinha muito esses bloqueios lá atrás, sabe? Quando eu comecei a me posicionar na internet, a produzir conteúdo,
nossa, eu ficava assim com muito receio, até às vezes criei alguns perfis para não ter gente próxima me seguindo, porque eu ficava assim com medo do julgamento, eu ficava com vergonha, sabe? Até que eu fui me desfazendo desses bloqueios, porque eu sabia que se eu quisesse crescer e progredir, eu precisava de um começo, e nem todo começo é perfeito, mas ele é necessário para que eu alcance outros níveis na minha vida, para que eu consiga progredir, porque quem não começa por medo do julgamento, por medo de não estar sendo boa o suficiente ou perfeita, essa pessoa nunca vai alcançar resultado na vida. Por quê? Porque ela negligencia o começo, e o começo é a base, é o ponto inicial para o seu próximo nível. Agora, o terceiro bloqueio é o quê? O medo de ser traída. Como eu coloquei lá no início, né, esse exemplo, muitas mulheres têm medo de ser traída. Por quê? Porque viu muitas mulheres, né, na família sendo traídas, às vezes a mãe, a tia, alguma familiar, né, ali a avó, e aí essa pessoa ela cresce com esse bloqueio, né? Ah, é que todo homem trai, que todo homem não presta, porque os homens são assim, assim assado. E aí elas ficam com aquele medo de ser traída, e isso acaba estragando os relacionamentos delas. Isso acaba inclusive atraindo mais traição, porque quanto mais medo você tem de algo acontecer, mais isso acaba acontecendo na sua vida. Então, por isso que você precisa se desfazer desses medos aí, tá? Para você realmente poder progredir na sua vida, nos seus relacionamentos. O quarto bloqueio é a necessidade de aprovação. Quando a gente fica esperando a aprovação do outro para a gente poder fazer algo, para a gente poder tomar uma decisão, para a gente poder dar um passo rumo àquilo que a gente deseja fazer na nossa vida. Por exemplo, você quer montar um empreendimento novo e aí você fica esperando a aprovação das pessoas para começar esse negócio, sendo que é só você ir lá e começar. Você já é adulta, você não é mais uma adolescente, uma criança, você não é mais alguém dependente de aprovação dos pais, você já é uma mulher adulta, tá? Então, você precisa tomar as suas próprias decisões, exceto se você está num casamento e aí você precisa decidir junto com o seu esposo, porque quando a gente está num relacionamento, a opinião do nosso parceiro importa, certo? Outro ponto, que é o último ponto aqui, quinto e último bloqueio muito comum entre as mulheres, é a autossabotagem, sabe? A autossabotagem é aquilo que te faz sempre querer voltar, ou seja, você sempre vai arrumar um jeito de voltar para onde você estava. Você estava ferrada, mal amada, iludida, enfim, você estava mal da vida e aí você entra numa fase boa, mas você se sente assim, você não sente merecimento de estar vivendo aquela fase na sua vida e aí você dá um jeito de arruinar tudo e voltar para a fase que você estava antes. Isso é autossabotagem. Muitas de nós temos isso e isso acaba ferrando com a gente. Então, assim, esse canal aqui foi criado, né? Esse é literalmente o primeiro vídeo aqui do canal, Fala Cate, que é um canal focado para mulheres, onde eu vou dar mais voz aqui ao meu movimento Mulheres Bem Resolvidas Atraem o Melhor da Vida, porque sim, se você é mulher e você não resolve internamente, não tem como, não dá, cara, não dá para você jogar com a trava, você primeiro precisa resolver a trava, porque senão você não consegue progredir, seja no seu relacionamento, seja na sua vida profissional, seja na sua vida financeira, na sua vida emocional, familiar, enfim, em todas as áreas da sua vida, você não pode querer jogar com as travas, você primeiro precisa identificar essas travas em você e buscar a solução para romper com elas, porque não dá para jogar com a trava. Tá? E aí esse canal aqui foi pensado justamente nisso. Eu falei, poxa, eu vou dar mais voz ao meu canal, Fala Cate, eu vou começar a compartilhar conteúdos lá, especialmente para mulheres, porque eu tenho um outro canal que já tem mais de 1 milhão de visualizações, já tem alguns inscritos, mas lá é um conteúdo mais geral, para o público geral. Eu falei, não, eu quero um conteúdo voltado mais para mulheres, justamente para ajudar mulheres a desbloquear, a romper com as crenças, romper com as travas delas e progredirem em suas vidas. Porque quando a gente se resolve internamente, é impossível a vida não dar certo lá fora. E se você chegou até aqui, eu já convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar aqui, deixar aí um coraçãozinho se esse vídeo fez sentido para você, se despertou em algo. E assim, comenta, engaja para esse vídeo ser entregue para mais pessoas, para você motivar aqui também a trazer mais conteúdos para vocês. E assim, já se inscreva, faça parte da nossa tribo, tá? Se você não me conhece aí, eu sou a Catiúcia Oliveira, muito prazer, eu sou mentora, palestrante, sou estrategista comportamental e aqui eu quero trazer
tudo sobre relacionamento, mentalidade, negócios para mulheres. Quero trazer também autoconhecimento, porque tudo o que a gente faz resolvendo internamente as nossas questões mal resolvidas, a gente se torna então uma mulher bem resolvida e pronta para atrair o melhor da vida. Eu quero que você seja essa mulher, porque quando a gente se resolve internamente, tudo lá fora começa a dar certo, porque é alinhamento. Você faz um alinhamento com o universo, com a vida, e aí você tá livre, você tá leve para prosperar, para ser feliz, para ser amada, sabe? Para ser independente, porque dá sim para você ser uma mulher feminina e independente, ok? Então aqui a gente vai desmistificar muitas crenças, muitos bloqueios, muitas travas, e é isso. Já se inscreva no nosso canal, faça parte da nossa tribo, eu te quero aqui nesse grupo de mulheres bem resolvidas, e é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.